Paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Ele vos fala que é seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, que é o governo da besta, que vai se acender sobre toda a humanidade, sobre toda a terra para governar. Amém? E sendo já, ou parece que até repetitivo, e o sou, eu vim falar do fim do mundo, escatologia, governo do anticristo, a volta de Jesus, né, e o seu grande tribunal que haverá sobre toda a humanidade. Mas, na verdade, o que é mais necessário você fazer nesse momento é não olhar para o tempo. A Bíblia diz que aquele que olha para o tempo, se vai chover, se vai dar ventania, ele não semeia. Então nós não devemos olhar para o tempo, no sentido de deixar para amanhã. Não. Nós devemos, assim, meditar na palavra, e mesmo que ela seja rejeitada pelas pessoas, pela humanidade, nós devemos pregar e levar a mensagem do Senhor. Então, meus irmãos, é o que eu faço. Eu prego aquilo que não traz ibope. Eu ensino aquilo que as pessoas não querem ouvir, que é, na verdade, o final dos tempos, o fim do mundo. Eu já também tenho observado que tem mesmo cristãos andam falando que, na verdade, não, o mundo não acaba, irmão. Não, você é só figurativo. O mundo não acaba, não. O mundo acaba para quem morre. Pois é, você tem que pensar que algum dia, cedo ou tarde, você vai morrer. E a palavra diz que todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo e vão dar conta de tudo que fez, quer por palavras ou ações ou atos. Também está escrito que todo o joelho vai se dobrar diante do Senhor e confessar que somente Ele é Deus. E vai ter que aceitar a sentença, mesmo que condenação eterna. Então, meus amados, é o que eu faço. Eu trago a mensagem do Senhor, eu apresento a mensagem do Senhor por fé. A palavra diz que Moisés, intermédio da poderosa mão do Senhor, abriu o mar vermelho. Moisés tirou águas das rochas. E nós vemos tantos milagres. Nós vemos Elias sendo arrebatado com um carro de fogo. E nós vemos tantos sinais e maravilhas acontecendo na Escritura. Milagres e maravilhas. Então, meus amados e queridos irmãos, nós vivemos pela fé. Nós cremos. O apóstolo Paulo diz que conhece um homem que foi até o terceiro céu, que viu coisas inefáveis que não era lícito nem falar, porque as pessoas não acreditariam. Então é assim que nós vivemos por fé e na fé, daquilo que nós aprendemos pelas Escrituras. Então, meus amados, é o que eu faço, é trazer a mensagem da verdade de Deus e das Escrituras, ok? E eu quero trazer aqui para vocês, meus irmãos, falando sobre como será o anticristo. Irmãos, eu tinha dificuldades de entender as coisas de Deus, eu tinha dificuldade de entender a palavra de Deus. Então eu lia ali Apocalipse, eu não entendia. Eu lia Daniel, Ezequiel, e muitas coisas eu não entendia. Então eu comecei a orar ao Senhor, falei: Senhor, me mostra, para que eu venha entender isso. Fala de monstros, bichos. O Senhor Jesus falava em parábolas. Nem os seus apóstolos entendiam ele, porque já tinha censura, naquele tempo já existia censura. Se falasse a verdade ou contra o sistema, as pessoas eram presas. Não podia falar contra o rei, não podia falar contra o sistema monárquico, que era monarquia, né? Era reis. Então, desde o tempo de Jesus já falava em parábolas, em figurações, para poder vencer eles. E vencia eles em intermédio das parábolas. Depois Jesus explicava as parábolas para os apóstolos. E nós entendemos também. Então, muitas das vezes nós lemos a Escritura, lemos os Evangelhos, lemos Apocalipse, as cartas dos apóstolos, e não entendemos.
Então com isso eu comecei a orar, falei: Senhor, me dá entendimento para que eu possa compreender. E vendo isto, o Senhor foi me mostrando o sistema do mundo, o sistema da terra, o sistema dos homens e o sistema vindouro. Mostrou seu reino, o reino eterno, e mostrou o reino dividido, o reino dos homens. E com isso eu fui aprendendo as escrituras e vendo, né, lá mais profundo, vendo as coisas realmente que hão de acontecer. E o Senhor foi me dando interpretação das coisas. Então eu orei, e eu pedi, e oro sempre. E eu coloco o Senhor na minha vida e falo: Senhor, eu te amo, eu te adoro. E às vezes eu me odeio, e me odeio por causa dos meus pecados. Porque aquilo que quero fazer, que é o bem, eu não faço, mas o mal que não quero, isso faço. Quem disse isso? O apóstolo Paulo, e é verdade. O bem que nós devemos fazer, o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, não conseguimos fazer. Fazemos o básico. Mas o mal que nós não queremos fazer, aí isso nós fazemos o tempo todo. Em palavras e até em ações, às vezes, ok? Então, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês aqui no capítulo 8 de Daniel. Capítulo 8 de Daniel, que fala como será o anticristo. Como será o governo, né, político da besta, o governo 66. E eu tenho observado que as pessoas foram domesticadas, foram cauterizadas. Porque está escrito que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não venham resplandecer o evangelho de Cristo. Mas se você for pelas escrituras, você vai ler lá e diz: não ameis o mundo, e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Bem, aqueles que querem ser amigo do mundo constitua-se inimigo de Deus. E daí? Aqui está mostrando claramente que não há como servir, não existe como servir a dois senhores. Ou deve servir a um e odiar a outro. Ou deve servir a Deus ou a mamão, o dinheiro, a política, as coisas deste mundo. O qual eles pregam um mundo sustentável, uma nova era, um novo paraíso. E não é isso que diz a Escritura. As Escrituras diz que esse mundo vai ser destruído, como eu sempre tenho falado nos meus vídeos. E com isso, meus irmãos, a gente está pregando aqui aquilo que o apóstolo Pedro disse, que a terra está reservada para o dia do fogo, para a destruição dos ímpios, dos homens maus e da terra. E ele prega isto, ele ensina isso. Jesus fala do fim do mundo, Jesus mostra o fim do mundo. Mateus 24 e tantas outras mensagens, tantos outros textos que nos mostram o fim do mundo. Eu até falo, tem alguns que falam que a terra é eterna, que Deus vai reformar, que Deus vai fazer isso. Eu falo: não está escrito isso. Alguém está mentindo aí. A Bíblia diz e revela para nós lá no Apocalipse: fez Deus novos céus e nova terra. Então ele fez, ele não reformou. Ele fez novos céus e nova terra. O mar já não existe, já tem uma nova terra, o mar já não existe. E nem o sol, pois a sua glória, a glória do próprio Deus, nosso Criador e Pai, vai iluminar a cidade. Então, acabou a tese daí de uma terra reformada, de não sei o que, blá blá blá, e um monte de fake news aí que eles distorcem o evangelho não pregando a verdade. Quem fala de uma nova terra reformada são os maçons, os que servem ao bode. E você lê lá Daniel 8, fala muito sobre o bode, né? Bode peludo, bode dos chifres, entendeu? Que são governos. E eu aprendi isso com o Espírito Santo, né? Na tradução da hermenêutica, a gente vê que são figurativas, mas que são pessoas, são governos, são reis, são políticos, ok? E aqui no capítulo 8 de Daniel, no verso, eu vou ler para vocês no verso 23 a seguir, mas quando vocês for ler Daniel, vocês leem e entendam o texto e o contexto. Aqui dá um bom contexto, mas é que para trás tem mais figuras, e tem toda a interpretação, dá para destrinchar, mas ficaria horas aqui falando, ok? Continuando aqui, meus irmãos, com o vídeo, tive que parar um pouquinho, ok? Então eu quero falar para vocês sobre como será o anticristo do governo 666 da besta. A palavra diz que ele vai enganar, se possível, até os escolhidos. Então tem que tomar muito cuidado com as narrativas, porque ele tem a aparência de ser do cordeiro, ele tem a aparência de ser o cordeiro. Tanto que ele vai se colocar como Deus, vai dizer: eu sou Deus.
Ele fará milagres e maravilhas. Se possível, fará descer fogo do céu e com isso enganará, se possível, como eu disse, até os escolhidos. Imagine. Se ele enganará até os escolhidos é porque ele vai ter uma oratória mentirosa, de enganador. E aqui eu quero falar sobre algumas características do seu reino. Porque muitas das vezes os homens estão misturando o reino terreno com o reino espiritual. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Vós não sois deste mundo, como eu também não sou. Vós sois forasteiros. Vossa pátria está nos céus. Por isso que diz: buscar então as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então não se deixe enganar, meu irmão, com falácia, com engano ou com política, dizendo que haverá uma melhora, que vão fazer isto ou aquilo. Porque muitos confessam, até falam da sua boca de Cristo, falam versículos, falam do Evangelho, mas o seu coração está longe de Deus. Eles usam de engano. Entenda você que Satanás, Lúcifer, o diabo, a serpente, o grande dragão, ele citou as escrituras para Jesus. Ele pregou para Jesus. Ele é um exímio, conhecedor da palavra e pregador também. Ele cita as escrituras para Jesus. Então, meus queridos, ele conhece como muito mais, e ele é sábio, ele é poderoso, tanto que ele quis ser igual a Deus, para você entender o poder que ele tem na oratória, no conhecimento, entendeu? E ele vai fazer o quê? Ele vai dar todo esse conhecimento para o falso profeta e para o anticristo, que será como se fosse a trindade, entendeu? Aqui há algumas características do reinado da besta, do anticristo que vai reinar. Daniel capítulo 8, 23. Veja e avalie, pense se não está acontecendo isso agora. Porque muitas vezes nós trazemos os vídeos que eles falam que é teoria da conspiração, e eu sempre ensino e digo que direita e esquerda servem ao mesmo Senhor. Ah, mas os da direita são cristãos. Não. Eles podem dizer que são. Ah, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou isso, sou aquilo. Eu sou da igreja Assembleia de Deus, eu sou da presbiteriana. Mas eles dizem que são. Mas confessa com a boca, mas seu coração está longe. Por quê? Porque eles pregam um mundo sustentável e não pregam a volta de Jesus e o fim do mundo. Eles pregam a mentira, estão envolvidos em tantas corrupções de desvio de dinheiro. Eles são enganados e servem à elite deste mundo, o Deus Mamon. Entendeu? Então não se deixe enganar. Porque, na verdade, assim, o ser humano vive de aparência. O diabo lhe apresenta a aparência para que eles sejam enganados. E eles caem na falácia e no engano, porque o próprio Satanás distorce as escrituras. Parece verdade, mas não é verdade. Porque o que ele alimenta são coisas mentirosas, sendo opositor, se colocando como opositor tudo que Deus disse. Parece verdade. Não, mas ele disse, mas não é bem assim. E as pessoas são enganadas. É como alguns dizem: não, o mundo é nosso. Mas na verdade, dessa teoria da conspiração, quem é que diz que o mundo é nosso? São os bodes. Aqueles que servem ao grande arquiteto, ao Baphomet, o bode de Daniel, o bode peludo. Já prossiga, irmãos. Prosseguindo aqui, irmão, pela terceira vez. Hoje está difícil de gravar aqui o vídeo, porque parece que está acontecendo um monte de coisa e o inimigo, parece que está usando os vasos lá fora, tudo que é lugar, para eu não conseguir gravar o vídeo. Mas eu vou gravar para a honra e a glória do Senhor Jesus e trazer o conhecimento para vocês, ok? Então, meus irmãos, na verdade há um engano. E aqui no capítulo 8 de Daniel, no verso 23, diz bem assim, ó: mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores. Entenda que, na verdade, direita e esquerda fazem parte do mesmo sistema. Mas dentro do sistema direita e esquerda tem os mais conservadores. Tem aquela parte do Evangelho que fala sobre Cornélio, o qual a palavra diz que
ele orava, ele buscava, ele jejuava, ele dava oferta, ajudava o seu próximo. Só que ele não era cristão. Então Deus se apresenta a Pedro e fala: vai lá e pregue para ele. Leva a mensagem. E Pedro, resumindo, leva a mensagem e ele aceita o convite de Jesus. Se converte, é batizado ele e todos da sua casa. Então Cornélio era uma pessoa boa, mas não tinha Cristo, não tinha salvação ainda. Então dentro da direita, existem muitas pessoas que também são como os Cornélios. Pessoas que oram, pessoas que são boas de coração, que não vão ser salvas por esses atos, porque ninguém é salvo por obras, por fazer o bem, isso, aquilo, por doar os seus bens materiais, por ser bonzinho. Ninguém é salvo por isso. Somos salvos pela graça do Senhor Jesus e no Senhor Jesus, porque pagou a conta do nosso pecado. Somente aqueles que recebem o seu convite, né, recebem e obedecem os mandamentos e vivem até o final, esses serão salvos. E foi o que Cornélio fez: aceitou o convite de Jesus, foi batizado nas águas, foi batizado no Espírito Santo e se tornou, como diz a Escritura, salvo ele, a sua casa e até mesmo seus funcionários. Ok? Então no mundo aqui existe muitos da esquerda que são ovelhas desgarradas que serão retomadas para o Senhor, e por isso necessita nós pregar o Evangelho e levar a verdade de Deus. E aqui diz que chegaria o tempo do governo dividido, que é o governo da política entre direita e esquerda, que fazem parte do mesmo sistema caído. Direita e esquerda faz parte do mesmo sistema, servem ao mesmo Senhor do mundo. Então tem que sair desse mundo, esse mundo, digamos assim, materialista, material. As pessoas têm que deixar não amar o mundo, e nem que no mundo pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então as pessoas têm que se afastar e agora viver uma vida pela fé espiritual, esperando a volta de Jesus e obedecendo tudo que está escrito aqui que deixou para nós. E aqui diz que, aqui em Daniel 8, 23, diz: mas no fim do seu reinado, digamos lá, da besta, que será uma primeira besta, a segunda besta, diz que no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, aqueles que sabem que tem que fazer e cumprir a justiça e não cumprem, eles são prevaricadores, estão prevaricando, entendeu? Então eles não estão cumprindo a lei. Quando chegar, acabar o tempo deles, que eles vão fazer tudo que é errado. Esses, digamos, serão vamos dizer assim, serão os de esquerda, que vão prevaricar, não vão cumprir a lei e vão ser opositor a Deus. Então vai vir quem? Se levantará um rei. Quem é um rei? Um governante, um presidente. Se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Hoje nós podemos tirar um exemplo, estou dizendo que só exemplo, e fazer uma figuração. Você viu a foto do Donald? Eu não sei falar, eu sou ruim até no português, imagine no inglês. Donald, sei lá, Donald Trump. Ele tem uma foto com um semblante, ele tem uma foto com um semblante de feroz. Estou chegando para colocar a casa em ordem. Então se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Vamos lá, 24. E se fortalecerá no seu poder. Nós estamos observando que o governo Trump está se fortalecendo no seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá maravilhosamente e prosperará. Então olha só, o governo do anticristo, ele vai se fortalecer com a ajuda de outros governos, de outros mundos, de outros países, O governo Trump está se fortalecendo com o governo de outros países, os de direita, ok? Ele vai fortalecer, ok? E se fortalecerá pelo seu poder, mas não pela sua própria força. Ele sozinho não tem força, mas juntando-se outros governos, outros países, ele vai ter força. E diz: ele fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe prover, e destruirá os poderosos e o povo santo. Então olha só, ele vai prosperar, aqui diz, e vai ser um governo próspero. Tudo que ele fizer, o anticristo, ele vai prosperar.
vai dar certo. Por quê? Porque está nas escrituras, está aqui, ó, está na palavra de Deus. Aqui estamos lendo os versículos, capítulo 8 de Daniel, ok? A seguir do 23 em diante. Então ele vai prosperar. Ele diz que vai, aqui diz que esse governo que vai pegar aqueles que prevaricaram, que não cumpriram a lei, ele vai vencer esses caras. Porque qual que é a lei da esquerda? Ideologia de gênero, sodomita. Eles implantam o sodomismo, tudo aquilo que é contra Deus, que está na escritura. Então esse governo do anticristo vai vencer os poderosos. E é o que está acontecendo agora? O Trump não está vencendo lá, está afrontando até os juízes, e vai investigar esses juízes, e com certeza tem problema, e eles vão ter que responder ao rigor da lei, e ele terá aval da população, e com isso ele vai destruir maravilhosamente, vai prosperar, e ele fará o que lhe prover, ok? E destruirá esses poderosos, a mídia, né? Você vê o que está acontecendo agora. Destruirá a mídia, os poderosos. E depois que tudo isso acontecer, que estiver no pleno governo, ele vai destruir também o povo santo, porque ele vai se revelar. Ele vai se revelar quem ele é, ok? E vai trazer então a destruição sobre o povo santo. Olha só no verso 25 de Daniel 8 de 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano, viu? É com mentira. Ele vai trazer no começo meias verdades, né? E vai enganar. 25. E pelo seu entendimento fará prosperar. Vai fazer prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança e se levantar contra ele. Mas sem mão será quebrada. 26. E a visão da tarde da manhã foi falada, e é verdadeiro. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere dias muito distantes, o que nós vivemos hoje, final dos tempos. Então a palavra é bem clara em mostrar para nós que o governo do anticristo o governo do anticristo será um governo político, o qual que não sozinho, mas receberá ajuda de outros países, receberá também o poder de Satanás. Diz que Satanás, Lúcifer, vai lhe dar todo o seu poder, para que ele prospere também naquilo que faz, em sinais e maravilhas, e ele enganará a muitos. Chegará ao ponto que ele vai ser tão poderoso, de ter o aval de todos, do mundo todo, que ele vai se assentar lá no trono de Israel e dizer: eu sou Deus. Eu sempre falo isso, e está escrito na palavra de Deus. Ele vai exigir que adore a ele. Ele diz: eu sou Deus, eu sou o Cristo de vocês. E com isso, aí as coisas vão começar a se intensificar nos últimos 3 anos do reinado desse anticristo, que é a besta, o qual o mundo vai ser chacoalhado de todas as desgraças, aflições, terremotos, pestes, tudo aquilo que você já viu em filme de ficção vai acontecer, e não tem volta. Só que vai acontecer literalmente tudo isso, e ninguém pode parar mais daí da volta de Jesus. Ninguém poderá parar o governo de Deus e o cumprimento da Escritura, porque tudo vai acontecer, o mundo vai virar um caos. Aí vai entrar as leis marciais, em todo mundo, como houve na pandemia, que todo mundo não podia fazer isto ou aquilo. Vai ter o controle de todo mundo, intermédio da tecnologia. Já vivemos isso, mas isso só prova de que realmente tem como dominar toda a humanidade. Por isso, meus irmãos, é preciso você ler a Escritura, buscar Deus. A própria palavra diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus sabedoria do céu, não a humana. Não adianta você fazer um mestrado, uma teologia, onde muitas escolas ensinam, faculdades ensinam. Porque veja bem, se você vai para a Assembleia de Deus, tem um tipo de ensino, é a mesma Bíblia. Você vai para a faculdade do Adventista, eles pregam totalmente a Bíblia e totalmente ao contrário. Pregam a Bíblia, mas prega totalmente ao contrário daquilo que nós conhecemos da verdade de Deus. Entendeu? Então, a diversidade de ensinos, mas na verdade há um só Senhor, um só Deus, um só Jesus,
o qual ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas eles colocam lá um Ellen White, eles colocam lá tantos outros que trazem e escrevem livros e distorcem a palavra de Deus, dizendo que a religião deles, que a igreja deles está certa, ok? Então não se deixe enganar, porque o fim está próximo. E Daniel capítulo 8 nos revela isso, e nós podemos observar que nesses finais de tempo nós observamos um governo que está voltando aí, conservador, mas que são adoradores de Baphomet, tipo Donald Trump e companhia. Nós temos o nosso ex-presidente Bolsonaro, também maçom. Nós temos Michel Temer, maçom. Bom, se você vai lá na casa legislativa, se nós vamos lá na casa dos deputados, lá no Congresso Nacional, nós observamos que 99% daquelas pessoas serve ao sistema. Não importa se é direita ou esquerda, serve ao sistema. Qual o sistema? O sistema do Deus Mamon, o dinheiro. Eles vivem a prol do dinheiro. Usam discursos vãos, usam narrativas que é para isso e para aquilo, e vão fazer isso, vão fazer aquilo, e vai se tornar esse mundo um paraíso. Não é verdade. A palavra diz que o mundo iria de mal a pior, os homens iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então não se deixe se levar por isso. E olha, o que eu deixo para vocês é o Salmo 37, que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. É pela fé. Entrega teu caminho ao Senhor Jesus, o Yeshua HaMashiach. Entrega ao Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Salvador, Pai do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o qual ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não é igreja, não é placa, não é pastor, não é homem que leva você ao encontro de Deus, mas sim a obediência daquilo que é certo, que está na Escritura, que são mandamentos e leis e decretos que devemos cumprir para ser salvos. Faça isso e você terá um encontro com Deus pós você partir para a eternidade, ou quer seja no arrebatamento, ok? Essa é a mensagem que eu deixo ao encontro do teu coração. Pense, reflita, medite, porque breve Jesus voltará e a sentença será dada. Bênçãos para aqueles que aceitaram o convite de Jesus, e maldição para aqueles que não quiseram aceitar e não se entregaram ao Salvador de toda a humanidade. Amém? A paz e graça, meus queridos e amados irmãos. A paz e graça, a paz do Senhor a todos. Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Cadê a Boculusa? A Boculusa vai ver vocês. Vai ver vocês. Vai ver vocês. Vai ver vocês. Uhul. Que é o pezinho? Não. Não chora, para, nenê. Não chora. Para o nenê não chorar. Mas não chora. Chora. Meu Deus, vai chorar. Ih, a avó já tá bonita. Posso dar beijo? Um beijo, meu irmão. Ah, esse é o pé. Agora não é beijo. Um beijo na avó.
Isso, o pai é forte. Aqui.